nesse domingo, onde nós vamos falar hoje sobre o capítulo de número 8, a encerrarmos a exposição que começou na semana passada com a lição 7, onde nós falamos sobre a vitória do cristão. Nós fomos passo a passo trabalhando nesses capítulos sobre a luta do cristão, a vida de santidade que deve ter o cristão, e assim sucessivamente, conforme Paulo vai avançando, foi avançando nos capítulos dessa tão maravilhosa e profunda carta. E essa vitória do cristão que vimos na semana passada, do novo homem, da nova criatura, está consolidada no que ele faz por nós, e não no que nós, por nossa própria conquista ou mérito, conseguimos desenvolver no tocante à experiência da salvação. E na lição 8, ele completa esse, que é um dos capítulos mais belos das cartas paulinas, que é o trecho do capítulo 8, de 18 até 39, nós acabamos de ler aqui na nossa devocional, e que finaliza esse capítulo que fala sobre uma vitória que é conquistada, consolidada por ele, e dando toda a segurança para que caminhemos confortados na certeza de que é Ele quem nos leva pelas mãos, é Ele quem nos comprou, foi Ele que nos justificou, nos chamou no seu Filho, é Ele que na eternidade já havia nos eleito, nos predestinado para sermos coparticipantes dessa sua glória, desse seu propósito e missão de agradar o Senhor. Ele que agradou o Pai até as últimas circunstâncias, nos trazendo a possibilidade de antes éramos corruptos, hoje podemos, com o auxílio dele, também sermos conforme a imagem dele, imitando o seu caráter, imitando o seu pensar, o seu falar e desenvolvendo a nossa salvação. A segurança da vitória, queridos, como vamos ver hoje nessa lição de número 8, eu queria deixar você à vontade para participar também e fazer colocações, perguntas. Essa segurança da vitória nos traz, principalmente para aqueles que têm amadurecido na fé, um gozo, uma alegria muito grande de que quando pecarem, tem perdão na pessoa de Cristo, porque a sua salvação não é uma brincadeira, porque a sua salvação ela não é volátil ou transitória, mas veio da própria eternidade para nós. E coisas eternas das mãos do nosso Deus são inalienáveis, não podem ser mudadas, porque aquilo que Ele quer fazer, Ele faz, e nada do que Ele decreta e determina volta atrás. O Senhor é perfeito. Nós muitas vezes nos enganamos, pensamos algo sobre uma situação, sobre alguém, depois nos confundimos, mas no curso da vida nós vamos caminhando para a maturidade para entendermos que as nossas decisões precisam ser cumpridas. Mas o Senhor, Ele não tem essa evolução, essa reflexão. Desde o princípio de todas as coisas, sempre a sua vontade foi perfeita, foi excelente e foi agradável. Na nossa introdução, meus irmãos, nós destacamos alguns pontos importantes. Primeiro que, se Romanos é o prato principal das cartas de Paulo, do material produzido por esse grande apóstolo, inspirado que foi pelo Espírito Santo, o capítulo 8 desse prato principal, que seria alegoricamente a carta aos Romanos, esse capítulo 8 é a sobremesa. É a parte maravilhosa. Veja que na carta aos Romanos ele começa falando sobre uma má notícia. Ele desenvolve os primeiros capítulos apontando para a nossa realidade caída, mostrando a nossa natureza de corrupção, de perdição, de total degeneração. Nós éramos inimigos do Senhor, nós estávamos distantes dos seus padrões, e Ele nos aproximou com o sacrifício do seu Filho na cruz do Calvário, para nos tornar santos, para nos tornar seu povo consagrado, eleito, propriedade exclusiva sua. E vai trabalhando nessa toada para chegar aqui no capítulo 8 com um grande cântico de vitória, que não aponta para nós, aponta para Ele, e essa é a parte mais confortadora. Quando nós estudamos, meus irmãos, a base e o segredo da vitória do cristão, como está e vimos na semana passada, está lá também no nosso YouTube da IPA, capítulo 8, versos de 1 a 17, não é? Nós, após estudarmos isso, nós vamos ver hoje os anseios da vitória. Quem é que está ansiando por essa revelação da glória de Deus nos filhos de Deus?
Nós vamos ver a garantia da vitória. Onde está assegurada a nossa vitória, a nossa salvação? E, finalmente, uma doxologia, um louvor, um cântico de exaltação, de vitória ao Senhor, que ele encerra aí no trecho do verso 31 até o verso 39. Um dos mais belos trechos da Bíblia, e é este que vamos examinar nesta manhã, e responde com muita profundidade sobre a estabilidade da nossa fé e sobre a perseverança dos santos. Mostra em como deve ser o nosso comportamento ao entendermos o processo da nossa salvação, que não dependeu de nós e precisa nos trazer conforto sublime, celeste, nas dificuldades da vida, nas tribulações que com toda certeza nós enfrentaremos. Em primeiro lugar, meus irmãos, é importante nós nos atentarmos para os anseios da vitória. É o primeiro trecho que Paulo dedica aqui nos versículos de número 18 até o versículo de número 27, para nos apresentar esses anseios. Quem é que está ansiando por essa vitória que já foi garantida e conquistada por Jesus Cristo? Ao observarmos Romanos 8, do trecho de 18 a 30, o apóstolo Paulo mostra que o sofrimento precede a glória. Ele diz no verso 18, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós, ou que há de ser revelada em nós. E ele nos apresenta, mostrando esse contraste entre sofrimento e glória, para mostrar que o sofrimento é o que a gente pode conquistar, e glória é o que ele conquistou gratuitamente para você e para mim, enquanto salvos em Cristo Jesus. Ele vai nos apresentando, a partir dessa premissa, 3 anseios ligados à vitória de Cristo e ao seu amor. O primeiro anseio que ele nos apresenta são os anseios da criação. Leia comigo novamente, agora com um olhar para esse destaque do anseio da criação, os versos de 19 até 22. Ele diz: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Note, querido, que a criação ela foi absolutamente corrompida e prejudicada através da queda. Você olha para os ciclos de cadeias alimentares, animais de maior porte, com comportamento predatório, não é? Devorando-se uns aos outros com um ecossistema de subsistência, sem o qual eles não sobreviveriam. E a gente olha para as profecias messiânicas dos novos céus, da nova terra, em Isaías, e vemos uma outra perspectiva da criação, do governo da santidade total de Deus, sem a interferência nossa da queda. E aí, neste contexto, o leão ele pasta junto com o cordeiro. Aquela coisa que às vezes a gente tende a idealizar, mas que são referências simbólicas ali dadas pelo Senhor, apontando escatologicamente para coisas que virão, e que nos demonstram que a criação também há de ser redimida. É uma falsa compreensão que vigora nos nossos dias atuais, de que o homem é caído, o homem é corrompido, mas a natureza ela é perfeita. Muitos panteístas vão defender de que o homem sem a natureza, ele morre. Ele precisa dos recursos naturais para a sua sobrevivência, mas eles defendem que a natureza sem o homem, ela viveria tranquilamente. Isso não é totalmente verdade. Tem reflexos de lógica nisso, mas não totalmente. Porque o Senhor não criou a criação, não criou a natureza sem o homem. E por isso também o ordenou que cultivasse a terra, que cuidasse do jardim, sendo seu fiel mordomo, despenseiro da criação. É uma das doutrinas mais esquecidas nos dias de hoje, a doutrina da mordomia. Crentes que
ao pegar um transporte coletivo ou no seu carro viajando para algum lugar, tem uma facilidade tão grande de pegar um copo plástico, beber uma água e jogar na rua. Mas é a criação do seu Deus. É o jardim que ele te deu para cuidar. O que a gente está fazendo com isso? Então, tirar desse estigma, esse mito de que a criação... Está tudo bem com a criação, não tem problema nenhum. Ela foi também, e por isso o autor da carta de Romanos, o apóstolo Paulo, nos mostra que a criação não aguarda assim, vamos ver o que vai acontecer. Não, é uma expectativa ardente, um anseio. Essa palavra anseio é utilizada no contexto bíblico para se referir à sede, para se referir a um animal ou um homem que está num deserto buscando ansiosamente por água. Anseio está ligado com isso, de suprir sede. E a criação anseia pela revelação da glória dos filhos de Deus. Por quê? Voltando para a primeira premissa que ele nos mostra no verso 18. O sofrimento precede o quê? A glória. A lógica é essa. O nosso Senhor Jesus Cristo, antes de ressuscitar, precisou enfrentar a dor, o peso, os pregos, os cravos de uma cruz, para depois ser glorificado no terceiro dia, ressuscitando para nos trazer a esperança da vida eterna e cumprir o plano eterno do Pai para a salvação. Tem gente que pensa que o plano da salvação foi concretizado, meus irmãos, na cruz. Quem acha aí que Deus concretizou o plano eterno da salvação na cruz do Calvário? Levanta a mão. Pois não foi na cruz que se concretizou o plano eterno da salvação. O plano eterno da salvação se concretizou, meus irmãos, na tumba vazia. É por isso que Paulo, ele não escreve aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, falando assim: se vocês não crerem na cruz, é vã a vossa fé. Ele diz isso? Se vocês não crerem no sacrifício de Cristo, a cruz, a vossa fé é vã. Vocês são miseráveis. A cruz foi a primeira etapa, importantíssima. Tá? A vitória sobre a morte é a tumba vazia. O sofrimento precede a glória. É na tumba vazia que se solidificou, se desenvolveu toda a matriz da genuína fé cristã ao longo dos séculos. É na ressurreição que igrejas cresceram, que igrejas se desenvolveram, que homens entregaram as suas vidas voluntariamente para serem dilacerados nas arenas romanas. E isso não deteve a igreja, como cantamos aqui no início da nossa EBD de hoje. Isso não travou o avanço do reino de Deus, porque ela estava alicerçada em promessas do próprio Cristo, firmada numa rocha, que é a crença, a fé na ressurreição. A ressurreição nos dá a esperança do porvir. O nome dele nos concede, sendo ele a primícia dentre os que dormem, a perspectiva de que o nosso sofrimento de hoje não há nem de se comparar com o que está sendo reservado para nós, que é vida eterna, é gozo eterno, é profunda intimidade e comunhão com o Senhor pelos séculos dos séculos. É muito bom vir para a igreja, né, gente? Estar entre o povo de Deus, cantar louvores, desfrutar disso aqui de gente de Deus, que erra, que acerta, que machuca, mas que perdoa, que se restaura e caminha rumo a desenvolver a nossa salvação até o dia que o Senhor nos chamar a sua presença, ou voltar para buscar a sua igreja. Mas olha, você acha isso aqui bom? Isso aqui não está nem aos pés do que vai ser a nossa eternidade feliz. Da mesma forma, se você enfrenta tribulações aqui na terra e acha difícil lidar com elas, doenças, enfermidades, deslealdades, dificuldades nos relacionamentos, desemprego, enfim, toda sorte de malefícios que a vida humana nos apresenta, o pecado, tentações. Você acha que isso aqui é ruim? Pois no inferno é muito pior. As duas perspectivas precisam estar no nosso coração. E principalmente essa.
porque já não mais inferno. Essa realidade foi apagada de nós pela obra do Filho de Deus. Então, meus irmãos, a criação anseia isso, porque o sofrimento que ela enfrenta hoje, do descuido, da negligência, da exploração sem inteligência, da exploração sem compromisso dos recursos, da degradação do meio ambiente, esses malefícios que a criação suporta, fazem-a ansiar ardentemente pela glória que será revelada no povo de Deus, nos filhos de Deus. A criação anseia por isso. Sofrimento e glória. E o resultado dessa comparação é o peso da glória, que será muito maior do que o peso do sofrimento. Como no texto da segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versos 17 e 18, quando ele nos refere também a essas duas circunstâncias. Paulo fala da sua experiência pessoal. Você vai lembrar, fazendo um rápido parênteses, que a segunda carta aos Coríntios é usada por Paulo para defender o seu apostolado. E quando ele fala sobre o seu sofrimento, ele diz, olha, o que eu estou enfrentando aqui, que até a gente canta um pedaço desse trecho de 2 Coríntios 4, nesse cântico, que iniciamos a nossa EBD de hoje, né? Perseguidos, mas não desesperados, abatidos, mas não desolados. O que ele está dizendo ali? Tudo que a gente está enfrentando aqui agora é muito pequeno. Na balança, a glória é mais pesada. O peso da glória, da esperança viva que irradia no nosso coração é muito maior. Enfrentar isso aqui é nada para o povo de Deus, porque a gente está com o nosso olhar firmado ou atento no autor e consumador da nossa fé. E isso precisa nos erguer, nos trazer esperança. Há um outro anseio também aqui, não apenas da criação, há anseios também dos cristãos. O povo de Deus também anseia essa redenção que está prometida e reservada a nós. Veja no versos de 23 a 25 o que nos diz o texto. E não somente ela, quem é a criação, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Paulo aqui ele faz um contraste de algo que já aconteceu conosco, o quê? A habitação do Espírito. A habitação do Espírito é a primeira prestação desse processo de salvação que todos nós estamos sendo alvos da parte do Senhor. As primícias, a primeira prestação, a entrada na herança, mas não ela toda. Já e ainda não. Porque Paulo quer mostrar aqui que se a gente já tivesse recebido tudo, a gente não estaria falando de esperança. Porque não pode se esperar, não é, aquilo que você já tem. Mas se não vemos com paciência, aguardamos. Ele quer nos mostrar, meus irmãos, que Deus, ele já nos dá desfrutes, degustações, essa palavra que está na moda, na atualidade, do que haverá de vir. E já é bom demais. Como eu acabei de mencionar aqui, é bom demais estar entre o povo de Deus, na igreja do Senhor, sendo por Ele moldados cada dia. Mas isso aqui nem chega aos pés. Veja, o que virá é que enche o nosso coração. Porque veja, se a gente se limitar a achar que está bom demais, é isso aqui que é a finalidade da nossa vida, então a gente não entendeu corretamente o que é o Evangelho. Como dizia Charles Haddon Spurgeon, quanto mais da terra houver, quanto mais do céu houver no nosso coração, menos da terra cobiçaremos. Mas eu conheço um bocado de gente com as suas mãos e pés acorrentados aqui na terra. Falta umas 4 parcelas para quitar um consórcio e vai sair a carta de crédito para comprar um carro novo. E Jesus está batendo a porta. Vou vir te buscar. Calma, Senhor Jesus, deixa eu só pegar esse carro. O que é um carro, gente? E a gente está com projetos na mente, missões no nosso coração. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, e isso é importante, é bom para todos nós.
E o Senhor nos chamando. Vou vir te buscar. Calma, Senhor. Peraí, deixa eu só terminar minha pós-graduação. Deixa eu só pegar aqui o meu FGTS para fazer uma obra em casa. O que é obra em casa? O que é um curso de qualificação que você faça? É nada. Estar na presença do nosso Senhor é o que deve movimentar o nosso coração com anseio, sede. Porque o Espírito habita em nós. Enquanto nós não entramos, meus irmãos, nessa herança, nós gememos no corpo. Veja o que ele diz no verso 23. Igualmente gememos em nosso íntimo. Isso aí é o crente quando ele olha e fala: Senhor, por quê? Eu já te confessei tantas vezes esse pecado com sinceridade, Senhor. E eu vou e erro de novo, porque eu não aguento mais isso, Senhor. Eu quero, meu Pai, te dizer que eu não vou fazer e não fazer mais. Mas eu só quero, porque eu não consigo. Doses, pequenas vitórias na trajetória que são concedidas pela abundância do Espírito em nós, a sua graça. Mas ainda, como Paulo refere também, ainda estamos presos a esse corpo de morte. Uma coisa que nos carrega para baixo. Não tem jeito, você vai viver uma vida de oração, leitura bíblica. E tem que ser assim mesmo. Porque senão não tem jeito. Mas ainda assim você convive com o pecado, com as tentações. Você falha, você precisa reconhecer, você precisa humildemente depender do Espírito Santo de Deus. E a gente anseia por isso. A gente anseia por Ele, gemendo no nosso corpo, aguardando a plena manifestação como filhos de Deus, que é o último estágio. A gente tem que olhar para lá. Meus irmãos, cultivar relacionamentos, desenvolver a fé aqui é fundamental, mas não é a sentença final. Nós não fomos chamados. Veja só, o ministério da pregação é temporário, da adoração é eterno. Por quê? Porque no céu já não haverá esse propósito salvífico, ali já é a concretização plena da glorificação. É o final da linha. Aliás, é o começo. Ali sim nós vamos começar do zero, como deveria ser, e desfrutando de tudo que o Senhor tem para nós. Há anseios ainda, meus irmãos, do Espírito Santo. Nos versos de 26 a 27, vemos o próprio Espírito por nós gemendo, ansiando também que seja finalmente revelada essa vitória final em mim e em você. Versos de 26 até 27, ele diz: também o Espírito semelhantemente nos assiste ou nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis ou inexplicáveis, que não podem nem ser traduzidos. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque é um com o Pai e um com o Filho. Porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Olha só que lindo, que belo. Paulo está dizendo aqui o seguinte, olha só. O Espírito, ele está intercedendo por você, por mim. Está colocando diante do Senhor a oração como ela deveria ser, não como você colocou. Eivada de pecado, de vaidade, de soberba, de empobrecimento espiritual, pedindo o que não convém, pedindo um monte de bobagem, gastando a tua oração com um monte de bobagem. Senhor, me abençoe para eu ganhar na loteria. Senhor, eu queria tanto ser contemplado aí com um empréstimo. Senhor, eu gostaria que o Senhor me abençoasse um emprego, alguma coisa, tudo material. Peça essas coisas, mas olha, dedique mais tempo na sua oração para pedir maturidade, para pedir intimidade com Ele, peça sabedoria, peça ânimo longo, peça bondade, fé, peça a Ele esperança, graça. Peça soluções também, não é errado você rogar ao Senhor que de todos cuida, dos seus filhos ampara.
Peça uma resposta para uma doença, para uma enfermidade, para uma dificuldade financeira. Mas não deixe de pedir o que realmente interessa. Crescimento, espiritualidade, fé. O Espírito coloca isso traduzido. Mas olha, é pura doutrina, é pura teontologia esse texto. Quando ele nos apresenta um Espírito que é um com o Pai, é um com o Filho. Esse Espírito que foi enviado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como ele prometeu que faria, lá em João 15, João 16, João 14. Outro Paráclitos, o Consolador. E ele vem para quê? Para cumprir a sua missão de nos capacitar com dons, de mortificar a carne, de nos moldar à imagem dele, de nos lembrar de tudo que ele nos ensina, como fez com os 12, de nos trazer coragem e ousadia para pregar a sua palavra. E é o Pai que sonda e esquadrinha os nossos corações, como ele diz aqui, que ele próprio, pela sua vontade, determina que o Espírito assim o faça, intercedendo por nós, melhorando as nossas orações. O próprio Espírito anseia por essa revelação final. Por que há necessidade desse gemido do Espírito Santo? Pela nossa fraqueza. Nós não sabemos orar. Jesus já havia dito aos seus discípulos. Segundo, quem é o autor desses gemidos? É o Espírito Santo de Deus. Não é a força do universo, não é o vento que sopra e os ventos uivantes do morro das 12 coisas. Não, nada disso, gente. Não são contos dos irmãos Green, não. É Bíblia pura. É um ser pessoal chamado Espírito Santo. Deus. O próprio Deus na pessoa do Espírito Santo. E a intercessão, em terceiro lugar, do Espírito é totalmente eficaz. Por quê? Veja lá no verso 27 que ele diz: e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. O que Paulo está dizendo aqui? A intercessão, esse gemido do Espírito, por mim e por você, essa intercessão contínua, ela é eficaz. Por quê? Porque o Espírito não pede como nós, pautado pela carne, pelos desejos pessoais. O Espírito pede segundo a perfeição de conhecer a mente de Deus, por ser o próprio Deus. E por isso a intercessão dele tem zero chances de dar errado. A minha e a sua, quando você pensou em orar, já deu errado. Sabe aquela coisa que a gente fala assim? Fulano, você calado já está errado. Sabe isso? É você. Gente, é muito bom você estar numa igreja que você não tem esse compromisso de ficar afagando o ego de ninguém, né? É você. Sou eu. Calados nós estamos errados. E sabe por que a gente confiadamente se achega ao trono dele? Porque Cristo pavimentou esse caminho com o seu sacrifício, com a sua ressurreição, te possibilitando que o Espírito traduza, faça uma melhoria. Quando um cliente chega na minha ocupação profissional e nos pergunta: doutor Gabriel, eu queria muito entrar com essa ação aqui, porque fulano me fez mal, ele vai ver só um negócio e tal. No coração do cara tá a vingança, no coração do cara tá a retaliação, no coração do cara tá fazer o mal para alguém. Aí o advogado tem que fazer ele não pode chegar pro juiz: olha, juiz, peço que o senhor se vingue do cunhado do meu cliente, porque fez mal. Aí o advogado, ele vai ler o caso e aplicar a lei. Amigo, vingança, retaliação, isso não é comigo. Agora, eu posso te ajudar a defender o seu patrimônio. Na verdade, o que você quis dizer era isso. Essa alegoria ela não é completamente perfeita, né? Porque está muito acima disso, mas é algo que nos ajuda a entender como que o Espírito trabalha. Você chega pedindo várias coisas, né? Para pedir, a gente é uma metralhadora.
com o Senhor em oração. Quero, me dá. E mais quero, e mais me dá. Parece até aquele passarinho, quero, né? E tem crente passarinho, quero. Mas a oração, ela precisa contemplar também a adoração. A oração precisa contemplar confissão de pecados. A oração precisa contemplar ação de graças. A oração precisa contemplar gratidão, desejo de crescimento espiritual e também pedidos, clamores, mas não somente. O Espírito Santo pega essa salada que a gente coloca. Senhor, é isso aqui que ele quis pedir. É isso aqui que ele precisa, tá? E ele nos dá resposta. E quando ele te dá resposta, pode ter certeza, não tem nada a ver com a tua oração, tem a ver com a intercessão do Espírito Santo de Deus por nós, que anseia por essa vitória e nos ajuda nesse processo de alcance pelos seus méritos dessa circunstância final chamada glorificação. Em segundo lugar, meus irmãos, esse texto ainda nos ensina sobre a garantia da vitória. Nessa corrida de obstáculos, a gente já começa com a medalha no peito. Você já parou para pensar nisso? Porque no Senhor nós somos mais que vencedores. Não há razão alguma, meus irmãos, para nós pensarmos que você vai começar essa corrida e vai precisar passar o melhor corredor, você vai precisar vencer obstáculos na caminhada, e vai precisar desviar de situações que vão te impedir de desenvolver a melhor corrida possível. Não existe isso. A perspectiva bíblica de uma vitória que já te foi concedida. É o time que já ganhou o campeonato, tem que entrar na última rodada para cumprir o regulamento. Mas veja, esse time ele vai entrar na última rodada para cumprir o regulamento, e é por isso que ele vai levar uma goleada de 5-0. Vai ficar bonito? Vai ser bom? Vai ser uma vergonha. Você quer chegar lá no final, a vitória já foi conquistada, com uma derrota acachapante, com um massacre, uma goleada, ou você quer chegar lá e honrar o título que te foi concedido, ganhando mais uma vez, nem empatando também, que é vergonhoso, tá? Tem que ganhar, tem que se esforçar, porque ele nos deu todas as armas para isso e já nos deu essa vitória. A gente já começa a corrida com a medalha no peito. Ao lermos Romanos 8, 28-30, Paulo nos apresenta a garantia da vitória em forma de promessa. No verso 28 ele nos diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E a partir disso, ele nos mostra, meus irmãos, 5 elos da nossa salvação. Primeira mostra de que todas as coisas cooperam, a garantia da nossa vitória: fomos conhecidos de antemão pelo Pai. No verso 29 ele diz, no comecinho: porquanto aos que de antemão conheceu. Você pode ler comigo isso em alta voz? Esse começo do verso 29, porquanto. Agora a gente vai ler para lá fora as pessoas ouvirem. Vamos lá. Porquanto aos que de antemão conheceu. O Senhor não nos conheceu nessa caminhada ontem. A gente se encanta, se decepciona, se frustra e também se alegra com as pessoas, porque nós temos umas limitações, meus irmãos, tão grandes de compreender. Conforme a gente vai aprofundando esse relacionamento, a gente vai entendendo melhor até onde vai o limite e também as potencialidades de cada pessoa. Isso é próprio de todos nós. Mas Deus, no dia que Ele nos chama, Ele já conhece tudo sobre você. E tem mais do que você. Você pensa que se conhece. Ele conhece você. Você não sabe nada. O coração do homem é enganoso, diz o profeta.
Nosso coração nos engana, nos prega peças. Mas o Senhor nos conhece, nos chama pelo nome. Ele sabe até onde você vai chegar. A gente tem aquela tendência, né, de dizer, Senhor, que cruz pesada, Senhor. Tá difícil de levar, Senhor. Mas a palavra de Deus diz que não nos sobreveio tentação que não fosse suportável. Porque a tentação Ele nos concede para que cresçamos. Para que o ombro fique forte para a caminhada que vai nos desafiar a isso. Ele não nos dá espírito de covardia, de fraqueza. Ele nos faz fortes no Senhor para suportarmos as dificuldades, leões, arenas, perseguições, prisões e o que tiver diante de nós para defendermos a nossa fé. Ele nos conheceu de antemão, na eternidade. Conhecer de antemão, meus irmãos, não é presciência, como defendem os arminianos. Conhecer de antemão é eleição, é escolha. Aqui não é conhecer de ele foi olhar lá no futuro e viu, olha, a Analice é uma pessoa que vai guardar os meus estatutos, vou abençoá-la. Não. Lá na eternidade, ele separou e botou no livro da vida Analice Aquino. E reservou uma coroa para ela até o final. Sabe por quê? Não é porque ele viu o que ela ia fazer. Dependendo de como fosse, ele ia botar um não no livro. É porque quem conquistou essa vitória para ela foi o próprio Deus. E é segura essa vitória, porque ela vai chegar até o final. Porque foi ele que comprou com o sangue do seu filho a cada um de nós. Tem como duvidar disso? Se fosse pelo teu mérito, meu irmão, pode esquecer. Você foi conhecido pelo Pai. A ideia é que Deus nos conheceu antes de existirmos, escolhendo-nos para sermos dele. É o deleite divino ativo, como diz William Hendrickson. Diversos textos bíblicos nos fundamentam isso. Mas o texto aqui já nos apresenta essa ideia de maneira muito clara. Aos que de antemão conheceu. De antemão, antes da existência. Antes de existir a tudo e todas as coisas. Antes do Éden, pastor? Antes do Éden. Porque o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Está lá em Apocalipse. Guarde isso no seu coração e não tenha dúvida nenhuma. Jesus não foi o plano B. Pastor, plano A era perfeição do Éden. Aí como Adão pecou e sua esposa Eva, então aí Jesus teve que sacrificar. Negativo. O Cordeiro foi sacrificado antes da fundação do mundo. Sempre era para ter sido assim. Por quê? Vamos ver hoje à noite. Para a glória do nome de Deus. E é o que nos basta entender. Você e eu fomos conhecidos por Ele. Isso te traz garantia. Veja, se Ele te escolheu antes de você existir, o que você fizer nessa existência vai te tirar dessa linha de chegada? Nada. Ele vai dizer isso lá na frente. Segunda garantia, nós fomos predestinados pelo Pai. Também no verso 29, depois de dizer que que de antemão conheceu, ele diz também os... O quê? Não vi, gente. Tá quase. Como é? Predestinou. Ô palavrinha difícil, né? Predestinou. A predestinação, meus irmãos, já sai do foco de quem foi eleito para o foco do destino dessa eleição. Ele não nos escolheu para qualquer coisa. A predestinação ela já mostra o final da linha. É a reta de chegada. É a fita que é desenrolada no ultrapasse. Mas olha, imagine você nessa pista que você está correndo e você chega lá na linha de chegada e não tem fita nenhuma. Estranho, né? Alguém já passou lá antes. Muito antes. Cristo rasgou a fita lá, rasgou o véu. E pavimentou esse caminho. Agora é só correr. E desfruta.
não é? Desfruta do passeio, da viagem, para chegar lá com dignidade, mas também com garantias, porque ele já rasgou a fita. Ele nos predestinou. Para quê, meus irmãos? Para salvação. Nós fomos predestinados para a salvação com vistas à conformação espiritual. Morrermos para a nossa velha condição, vivermos para uma nova vida que exprime, que revela quem Ele é e que mostra o grande poder de transformação concedido pelo Espírito Santo na vida dos que creem. Nós fomos predestinados. Predestinação, destino que já foi previamente estabelecido. Por isso, predestino. Para sermos iguais a Jesus, para a prática das boas obras, para a revelação da luz do Evangelho ao mundo. Nós não fomos só conhecidos e predestinados, mas também chamados pelo Pai. No verso 30, ele diz: e aos que predestinou, a esses também chamou. Ele nos chamou, meus irmãos. Ele não nos predestinou e nos elegeu e nos deixou aqui e foi fazendo um concurso de somas aleatórias para que a gente entrasse no seu caminho. Um dia ele foi até você e disse: Marcos, você me pertence, vem. Como ele chegou na praia e chama aos 4 pescadores: você segue-me. Todos nós um dia fomos alvos. A Bíblia é recheada. Pastor, só no Novo Testamento? Não. Em Gênesis 12 você vê o Senhor indo ao encontro de um Abraão lá na terra de Ur dos Caldeus e dizendo: sai da tua terra, arruma tuas coisas e vamos embora. Ah, pastor, mas é muito importante na vida cristã a gente ter iniciativa. É lógico. Mas não esqueça que para a salvação a iniciativa é toda dele. É ele que um dia foi ao teu encontro. Você não tinha o olhar voltado para a tua realidade. Você estava morto, cego, perdido. Não tinha jeito. Você já estava condenado. Um dia ele nos chamou. A predestinação, o conhecimento na eternidade, de antemão, são coisas lá da economia da Trindade. Na eternidade, no tempo que não pode ser medido. O chamado é na nossa linha, é na nossa cronologia. É um ato eficaz da graça do Senhor para os eleitos. A pregação que corta e fere o coração e nos quebranta para crermos e nos arrependermos, ela só é possibilitada por essa intermediação do Espírito. O mesmo auditório que zomba também pode ser o que crê. Depende de quem? Do pregador? Do ambiente? Do tipo de mensagem que é pregada? Depende dos 2 primeiros pontos. Os que foram conhecidos de antemão e os que foram predestinados pelo Pai. Esses não precisam de muita coisa. Jesus precisou fazer uma lista de argumentos. Olha, gente, eu tenho aqui um projeto, aí preparou um slide. Esse aqui são os prós de serem pescadores de homens. E esse aqui são os contras. Pensem aí, e aí daqui uns 4 dias a gente vai fazer um network. Que isso, gente? Você segue. Mateus, está coletando imposto? Segue. Saulo, por que me persegues? Vem. Não tem argumento. Não tem lista de benefícios. Não tem clube de vantagens. Tem chamado. A gente tem que entender que igreja é isso. Que plano de Deus é isso. Que o reino do Senhor funciona assim. Nós pregamos, os argumentos nos são fornecidos, por isso a centralidade do estudo da palavra para o crescimento da igreja. Mas veja, muito disso, 80% disso não é para evangelização, é para edificação dos santos, que é importante, que nos ajuda nessa nossa caminhada, mas vocês já são salvos. Para esse chamado, argumento nenhum vai se sobrepor ao convencimento irresistível da graça
que é operada pelo Espírito Santo no coração dos eleitos. Nós fomos chamados pelo Pai. E depois de termos sido chamados, nós fomos justificados. Aos que chamou, no verso 30, a estes também justificou. Já vimos isso aqui com bastante detalhe nos capítulos anteriores, sobretudo capítulo 5 da carta aos Romanos. Deus não só chama os eleitos através da pregação, mostrando ao seu coração a sua condição e lhe convencendo, depois de ter regenerado a nossa vida, nos vivificado para crer. Ele também nos justifica, ou seja, nos declara justos pela obra do seu Filho na cruz. E essa justificação é recebida pela fé. E finalmente, meus irmãos, os eleitos que foram conhecidos, predestinados, chamados, justificados, eles são glorificados. Pastor, como são? Que negócio é esse? Mas eu não estou sendo santificado, ainda não vou ser glorificado, então certo não seria? Serão glorificados. Tem um hino que a gente canta aqui, que é o Alvo Mais que a Neve. Vocês sabem que a Igreja Presbiteriana do Brasil adota o nosso próprio Inário Novo Cântico. Muitos dos hinos eram coleções de cancioneiros que a Igreja Evangélica Brasileira, ao longo das décadas passadas, do século passado, praticavam quase que nas mesmas versões. Tinha o Inário Evangélico, depois o cantor o HCC, né? Inário para o Culto Cristão, e muitos outros, né? Depois nós fomos fazendo revisões teológicas, o Conselho de Inódia e Música da Igreja Presbiteriana do Brasil, do Supremo Concílio, fez um trabalho muito bom na década de 90, formulando então finalmente esse nosso inário como temos hoje, o HNC, Inário Novo Cântico. Então muitas expressões foram ali corrigidas. Uma delas é relativa ao hino que no nosso inário é o 269, Alvo Mais que a Neve. E no seu coro ele diz assim: alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, neste sangue lavados, mais alvo que a neve. Como é que é? Opa, deu? Falou assim, sextou. Sextou? Estou. Mas você conhece, por exemplo, na harpa cristã, serei. E aí? Eu gosto muito da expressão de Jesus quando ele diz assim, ó, tá? Aqueles que crerem nas minhas palavras, encerrando o Sermão do Monte, serão salvos. Será como aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, né? Vem as forças das ondas, mas não a levam. Porém, aquele que ouve minhas palavras e não as pratica, será como quem construiu sobre a areia. Para esse, serão salvos os que ouvem e praticam. Os que ouvem e não praticam as suas palavras já estão condenados. Esse presente perfeito, ele muda toda a nossa concepção. Porque a glorificação, ela já é nossa. Mas ainda não completamente. Imagine você que um pai chega com seus filhos e diz o seguinte: eu estou com uma doença terminal e já não tenho muita perspectiva, e eu tenho esses bens. Eu tenho um imóvel, um carro e uma moto, uma motocicleta. E tem 3 filhos. Ele diz: olha, vamos sentar aqui, vou fazer um testamento. O mais velho vai ficar com o imóvel. O do meio vai ficar com o automóvel, o carro, o veículo. E o mais novo ficará com a moto. Todos assinam, ok. Aquele filho já pode ir lá pegar o carro e sair andando? Pode até usar com a permissão do pai, mas o carro já é dele? Sim. Já está documentado, é dele. Não tem jeito. Fez o testamento. É irrevogável. Mas ele já pode usar esse carro? Só quando o pai falecer. Nesse contexto, o que
no contexto espiritual, que é um pouquinho diferente, a gente vai compreender. A glorificação já nos é uma condição, já nos é o alvo do fim da linha de chegada. Mas a gente ainda está correndo, só quando chegar lá é que a gente vai ter o usufruto dessa nova condição, dessa vida completamente sem pecado. Os eleitos que foram chamados, justificados, serão glorificados, mas já tem essa promessa consolidada que ninguém nos tirará. Eles partilharão da glória de Cristo, do Cristo ressurreto, pelo fato de estarem unidos a Ele, considerando que os três verbos estão no passado e o sujeito da ação é o Pai eterno. Podemos dizer que o cristão já foi glorificado em Cristo. Abra sua Bíblia em João 17, verso 22. Vamos ver o que no sermão, na oração sacerdotal de Jesus, nós aprendemos sobre essa glória que recebemos da parte de Deus. João 17, verso número 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Ele já tem nos dado doses dessa glória. Uma vez eu tive a oportunidade de participar de um encontro de amigos e um deles me chamou em particular e disse assim: Gabriel, você não sabia, mas tem 4 desses nossos amigos aqui de tempo de faculdade e tal, que eles não se falavam há muito tempo. E hoje você vê, você trouxe alguma coisa diferente aqui. Eu não sei te dizer o que é, mas trouxe uma harmonia, uma paz, um consolo pra gente. Só tua presença aqui já mudou. E eu rápido corrigi ele. Não fui eu, não. Se fosse eu, ia ficar pior do que estava. Mas Cristo que habita em mim. Isso são doses, gotas de graça da glória do Senhor, que nós vamos testemunhando paulatinamente ao decorrer da nossa vida. É vencer uma tentação que você nunca tinha vencido. É se desafiar e conseguir cumprir uma meta de vida de oração, leitura bíblica diária. É afugentar Satanás com a nossa força no Senhor, nosso compromisso com Deus, resistindo às tentações e vendo o Senhor nos confortar com a sua graça. Doses de glória, ainda não completas, mas que já nos estão compradas, seladas e reservadas no final dessa corrida. A nossa vitória é garantida. E por ser garantida, por todas essas razões, meus irmãos, é que Paulo encerra esse trecho com um cântico de vitória. Finalizando o capítulo, Paulo conclui o seu ensino com um famoso cântico de vitória. E aqui cântico de vitória não é sabor de mel, tá? Cântico de vitória não é vai estar entre a plateia e você no palco, essa coisa de revanchismo gospel. Então a gente gosta disso, né? Como se pensando assim, eu estava na miséria, numa labuta, aí fui para a igreja, agora todo mundo que escarnecer de mim vai ver eu andando num carrão, com uma casa do melhor acabamento, e vai sentir uma inveja de mim, vai vir para a igreja só por causa da inveja. Eu vou servir esse Deus só para ser melhor que ele. Que evangelho é esse mesquinho, pobre, inútil e falso? De músicas como essa e tantas outras. Paulo não fala de uma vitória que depende de mim e de você. Paulo enfatiza dos versos 31 a 39 que a segurança da vitória está em Deus. Por quê? Porque Ele é por nós. No verso 31 ele diz: o que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Acabou a conversa. Deus, o majestoso, supremo e todo-poderoso, Criador de tudo. Se Ele está do nosso lado, quem é que vai se levantar para tirar essa vitória de nós? Já está garantida. Ele nos dá tudo o que nós precisamos. Verso 32. Aquele que não poupou seu filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O seu filho amado,
Ele encravou no madeiro, humilhou por você e por mim. O que é responder uma oração para isso? E a gente anda duvidando que Deus não pode fazer isso, não pode curar uma doença, não pode nos dar força espiritual, não pode nos conceder vitória sobre o pecado, não pode restaurar o nosso casamento, não pode nos fazer ser fiéis, não pode mudar o nosso caráter. Se tem uma coisa que eu nunca descarto, nunca mesmo, nunca, não é nunca, mas quase, e tem essa aqui que eu digo, não, nunca. É a transformação que Deus pode operar na vida do homem. Se a gente sai daqui pensando que tem, para algumas classes de pessoas, um destino tão terrível que não pode ser mudado, a gente joga o sangue de Cristo na lata do lixo. Está dizendo que ele não é suficientemente poderoso para mudar a sorte de um ladrão na cruz, de um perseguidor da igreja chamado Saulo, de um trapaceiro chamado Jacó, de um adúltero e assassino como Davi, de um mentiroso como Abraão, de um homem irado como Moisés, de um impetuoso Simão Pedro e dos audaciosos filhos do trovão. João e Tiago. Observe que ele nos dá tudo o que nós precisamos, porque ele encravou o seu filho, ele não poupou. Para quê? Para nos conceder todas as bênçãos nas regiões celestes. Deus nos deu seu filho precioso. Deus nos dá por meio de Jesus todas as bênçãos que você quer, que você pede. Não, até o que ele não te dá é para te abençoar. Por quê? Rebobina a fita aí no primeiro ponto. Nós não sabemos orar. Então ele releva. Uma vez eu fui comprar uma lâmpada, uma loja de eletrônica, e eu pedi ao rapaz, por favor, veja 2 lâmpadas dessa característica técnica aqui que eu vou usar lá na minha casa para fazer um painel de LED. Aí ele olhou bem assim e falou, como é que é esse painel, meu chefe? Acho bacana aqui no painel, todo mundo é meu chefe, né? Como é que é esse painel aí, meu patrão? Eu falei, olha, tem um spot de LED, aí tem um drive de tantos volts, aí eu vou colocar assim. Ele falou, não, vou lhe dar uma dica. Olha só, vem cá. Ele me mostrou. Esse painel aqui vai lhe atender melhor. Aí eu falei, mas por quê? Que eu quero saber. Não, porque tem mais economia, vai ser mais rentável, tem mais custo-benefício, dura mais do que se você comprar lâmpada comum. Eu falei, pois bem, então veja essa aí. Meus irmãos, a gente pede até o que a gente não precisa. Ele faz essa conversão e nos dá tudo que a gente precisa. Essa frase aqui é fundamental. Ele nos dá tudo o que queremos, tudo o que precisamos. Falando sobre a ansiosa solicitude da vida, Jesus fala no Sermão do Monte aos seus discípulos o seguinte: não andeis preocupados com o que vocês haverão de comer, guarde isso, comer, com o que vocês haverão de beber, com o que vocês haverão de vestir. Aí eles citam 3 exemplos de
representantes na criação que recebem do Senhor a toda assistência devida. Fala dos pássaros do céu, fala dos lírios do... Mas nós notamos, depois o encerramento dessa sua fala contra a ansiedade do seu povo, ele diz a eles: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua... Obrigado, meu irmão. E a sua justiça. E todas... Não. Todas o quê? Estas coisas. Não é todas as coisas. Todas estas coisas. O quê? O que comer, o que beber, o que vestir. Em suma, o que você precisa para sobreviver. Assim, o que você precisa para sobreviver. Estas coisas. Então, aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas que precisamos. Todas as coisas que são necessárias para que possamos servi-lo com dignidade, sustentar a nossa família e viver uma vida digna aqui na terra. Ele nos dá tudo o que precisamos. Ele canta de vitória por isso, porque ele é por nós, porque ele nos dá o que precisamos, porque ele nos defende de acusações. No verso 33 ele diz: quem tentará acusação contra o eleito de Deus? É Deus que justifica. Quem é que condena, meus irmãos? Quem é que condena? Me digam. Quem? É o diabo? Quem é que condena o pecador? Deus. O próprio juiz nos justifica. Quem vai nos condenar agora? Ninguém. Por isso a gente tem que cantar de vitória. Cantar com alegria. Ele protege em Cristo Jesus, verso 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, também intercede por nós. Ele nos protege de condenação pelo sacrifício da pessoa do Filho. E finalmente, o amor, meus irmãos. Nós já tivemos algumas oportunidades de pregar à igreja aqui sobre o amor. E diferente do que você possa pensar ou imaginar, ele não é um sentimento. O amor é quem Deus é. É por isso que ele é o dom perfeito, lá de 1 Coríntios 13. Esse amor não é uma paixão, não é uma coisa carnal, não é o admirar dos olhos, não diz respeito a isso. O amor de Deus é o que olha para você e eu na lama mais funda do pecado e de lá nos estende a sua mão, nos resgata. A gente não podia fazer mais nada naquela areia movediça. Quanto mais a gente tentava sair de lá, mais a gente afundava. E pega o seu filho perfeito, crava numa cruz, o ressuscita ao terceiro dia, para que eu e você fôssemos adotados como membros da família de Deus. Por quê? Por que Deus fez isso? Por quê? Qual é a motivação? Qual é a explicação? É a glória do seu nome? Sim. É porque ele é soberano nos seus propósitos e faz o que ele quer, quando ele quer, como ele quer? Sim. É porque Deus tinha planos eternos para, em nós, reunir um povo eleito na história. Sim, também. Mas tudo isso é pobre para falar do que motivou o coração de Deus para a salvação. E Paulo aqui explica, em tom final. Por que que ele te salvou? Por que que ele te salvou? Porque ele nos ama. Decidiu nos amar. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Será angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Para a gente às vezes não tem sentido nenhum isso aqui. Ele está falando para uma igreja
que em Roma já está lidando, ainda não nos tons mais severos, mas já bem perto disso, com brincadeiras, com zombarias de soldados romanos, estratégias já sendo moldadas nos corações dos imperadores para perseguir a igreja. Esse povo que sabe o que é nudez, o que é enfrentar o frio, a espada, as tribulações. Será que isso vai nos separar, diz Paulo? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Referindo-se lá no Salmo 44, 22. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte. Texto que lemos lá no começo do cântico lá, Mateus 16, 18. 18, 16. Não é? Em verdade eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra estabelecerei a minha igreja, e as portas do Hades não podem contê-la, não podem prevalecer contra ela. A morte. Olha só aqui. Nem a morte, nem a vida, as coisas da vida, as dificuldades, os obstáculos, nem anjos, nem principados infernais, nem as coisas do presente, do tempo de agora que tem nos impedido, nem do porvir, nem o que ainda vai acontecer, nem poderes, quando ele fala que poderes, autoridades, governos humanos, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Porque se nada dessas circunstâncias citadas por Paulo pode impedir ele de nos resgatar, de nos salvar com mão bondosa e cheio de misericórdia e ternura, mudando a sorte de quem eu e você éramos, tirando vestes sujas que ostentavam o nosso viver, nos dando vestes limpas, nos fazendo de iníquos adoradores, de assassinos, homens e mulheres santas, de mentirosos nos fez comprometidos com a verdade, de indiferentes nos fez seus discípulos. Se nada disso impediu ele de fazer essa tão maravilhosa obra, o que é que vai nos arrebatar da sua mão? É o pecado? É o perigo? São poderes? São as leis? Nada nos separará. Nada. Paulo fala do mundo humano, fala do mundo espiritual, fala das coisas da natureza, fala da lei, das leis da física. Nada pode nos separar. Nada. Porque ele nos salvou. O que a gente tem agora que pensar, meus irmãos? Será que Deus me ama? Será que Deus me salva? Paulo está dizendo assim, não perca o seu tempo com isso. Cante, adore a Ele. Viva com gratidão no seu coração. O cântico de vitória não é o cântico da sua vitória, é o cântico da vitória do Cordeiro de Deus na cruz do Calvário, da tumba vazia, que faz eu e você, seus filhos, salvos desde a eternidade, para o louvor, honra e glória do seu precioso nome. Conclusão, queridos, em síntese, em resumo, Paulo nos ensina na segunda sessão desse 8º capítulo da carta aos Romanos o seguinte: primeiro, que toda a criação anseia a uma só voz pela vitória do povo eleito de Deus, com a superação das provações, dos sofrimentos, do tempo presente, que serão sublimados, ou seja, irrelevantes, pela glória que nos será revelada. Qualquer coisa que a gente sofra aqui não há nem de se comparar com tudo que está já preparado para nós, as moradas celestes, os nossos galardões e o desfrute da comunhão eterna do nosso Senhor e Salvador. Que a segurança da nossa salvação, ele também nos ensina nesse segundo trecho do capítulo 8º, que a segurança da nossa salvação não está na nossa capacidade de perseverar ou na estabilidade da nossa fé. A nossa salvação vem de Deus e por Ele está garantida. Ele nos conquistou,
Ele nos comprou, nos predestinou, nos salvou, nos elegeu, nos santifica e nos glorifica. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória eternamente. Thomas Watson, para encerrar, no seu livro All Things for God, Todas as coisas por Deus, no capítulo 4 dessa obra, ele diz: aqueles que estão em Cristo estão protegidos sob uma segurança eterna. Nenhuma tribulação ou espada pode roubar o amor de Deus. Cada um dos seus santos está guardado sob sua graça invencível. Vamos ficar de pé, queridos, encerrando o nosso estudo da Escola Bíblica de hoje, cantando esse maravilhoso trecho do livro de